Boa noite a todos. É com muita alegria, satisfação que nós damos início a mais um estudo do Livro dos Espíritos, a obra interminável. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a Deus por mais essa oportunidade e pedir a Ele a sua vigília o tempo todo, para que tudo que saia do nosso estudo seja construtivo, que possa elucidar as mentes daqueles que estão assistindo e fazê-los praticar o amor. Muito bem? Então, dando continuidade aos nossos estudos, pelas informações, paramos no prefácio, né? No item 1, complementação. É isso? Então, agora o irmão Rodrigo vai soltar o nosso audiolivro, aonde será lido, né? Pelo autor já gravado do Livro dos Espíritos, a Obra Interminável, e aí faremos as nossas considerações nos intervalos. Peço aos irmãos, caso tenham perguntas, por favor, sintam-se à vontade para erguer a mãozinha, tá bem? Então, pode dar início, meu irmão, que Deus nos abençoe. Prefácio. Complementação. Em 18 de abril de 1857, foi lançada a primeira obra, O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Uma obra de perguntas e respostas que viria para redirecionar a fé humana e fazê-la caminhar lado a lado com a razão. Muito bem, nesse primeiro trecho, muito pouco a comentar, entretanto, em grande profundidade. Qual que foi o intuito do Livro dos Espíritos de 1857? Por que os espíritos lançaram uma obra, sendo que já haviam as mesmas informações em trechos bíblicos, ou em trechos filosóficos, ou até mesmo em artigos científicos, né? Na verdade, o intuito principal foi fazer com que aquela fé que então estava cega pudesse caminhar lado a lado com a razão. E como isso é possível? Com o nosso tripé: filosofia, ciência e religião. Nós temos que entender que o Espiritismo fortificou esses três pilares, unificou, e a forma de elucidar isso foi a oportunidade que foi dada aos espíritos na época de fazer perguntas pelos encarnados e respostas pelos desencarnados. Entretanto, não são qualquer desencarnados, né? Nós estamos falando de espíritos apostólicos, né? Espíritos da época de Cristo, espíritos que deram início ao cristianismo no mundo, como, por exemplo, Santo Agostinho, entre outros que participaram das respostas da codificação. E nós percebemos a autenticidade desses irmãos pelo conteúdo dessas respostas, né? Pela proposta que eles trazem de reflexão em cada uma dessas respostas. E isso foi o que fez com que desse início ao que vocês chamam hoje de codificação, que nada mais é do que a organização das ideias mundanas e a compilação confirmando com as respostas dos espíritos. Não é que tudo aquilo que foi revelado no Livro dos Espíritos nós já sabíamos, né? Entretanto, vocês podem perceber que quando vocês leem o Livro dos Espíritos, é como se vocês estivessem revendo um conteúdo e não conhecendo um conteúdo. É como se aquilo já fizesse sentido para você. E o que isso significa? Que é um livro que está completamente aliado com a razão. Aquilo que é racional te faz sentido. Aquilo que é irracional não te faz sentido. É por esse motivo que o Livro dos Espíritos consolidou-se, né, como verdadeiro e genuíno. É pelo motivo dele conversar com a consciência de cada ser. Então ele pode e sempre terá muitas críticas de outras filosofias ou crenças. Entretanto, fica difícil de quebrar o raciocínio, pois é um raciocínio lógico, que anda e traz a fé em conjunto com a ciência que é inquestionável, em conjunto com a filosofia, que leva à reflexão, tá? O pilar religião, dentro desses três, ele vem para organizar as ideias, né? A religião, ela não vem para estabelecer a doutrina como a única e verdadeira para levar o espírito à evolução. Ela vem para trazer a doutrina como mais uma ferramenta que leve o espírito à evolução. Então, é um pilar ali estabelecido que traz para o espírito a oportunidade de evoluir através de um raciocínio um pouco mais aflorado, que é o que trouxe a doutrina espírita. Dúvidas até aqui? Pode prosseguir. Com o passar dos anos,
A necessidade de atualização tornou-se evidente e irrevogável. Conforme todos sabem, a depuração dos encarnados nesse plano de provas e expiações levou a novas dificuldades. As guerras que antes eram materiais se tornaram morais. E hoje novos temas são de extrema importância para ajudar a conduzir todos os encarnados a um caminho de caridade, amor e reformas íntimas mais constantes. Seria muito imprudente nós acreditarmos que, com o tempo, após 160 anos no mundo moderno, uma obra não precisaria de complemento. E esses complementos não vieram apenas no Livro dos Espíritos, Obra Interminável. Eles vieram nas obras de Chico, as mais de 450 obras de Chico. Vieram em algumas obras de Divaldo, vieram em algumas obras de tantos outros autores espíritas que contribuíram para essa manutenção. Entretanto, o Livro dos Espíritos, a Obra Interminável, foi lançado no mesmo modelo do Livro dos Espíritos de 1857, respondido pelos mesmos espíritos, e aí que está a diferença. Não significa que Chico, por exemplo, não tinha indução desses irmãos. Quando nós falamos do livro, da obra de Francisco Cândido Xavier, por exemplo, O Consolador, nós estamos falando de um livro muito similar, né, de perguntas e respostas, mas que está mais voltado para a obra O Céu e o Inferno, né, são questões mais consoladoras, mais relacionadas ao umbral, entre outras questões. Possui outras também, científicas? Sim, possui, mas desde esta obra de Chico, o mundo atualizou-se demais. E as guerras que antes eram apenas materiais, tornaram-se também morais. E quando falamos em guerra moral, estamos falando de uma coisa muito importante. É uma guerra que não tira apenas a vida material, né? Não é aquela guerra que tira a carne, que leva a carne a desencarnar. É uma guerra que leva o espírito a estagnar. A moral é um dos pilares da evolução. E quando nós temos guerras morais, e o que são guerras morais? São guerras de inversão de valores, onde os valores são invertidos, onde as coisas que é dada a importância invertem-se. Então, da mesma forma que a humanidade evoluiu em diversos aspectos, ela gerou, com a globalização, as guerras morais. Eu gostaria que alguém me explicasse ou desse um exemplo de guerra moral. Vamos entender de uma forma mais precisa o que é guerra moral. Pois não, irmão Afonso? Boa noite a todos. Antes de pensar num exemplo de guerra moral, eu entendo que todas as guerras, por mais devastadoras fisicamente que ela possa ter, ela tem uma devastação moral muito forte, né? Em todas as guerras, os exércitos tratam de maneira a ferir a moral das pessoas que estão sendo conquistadas ou envolvidas naquela guerra de uma maneira muito forte. Então, não concordo com essa frase que antes as guerras eram só físicas, eram morais também. Agora, hoje, a gente tem guerras somente morais, no sentido de exacerbar-se os preconceitos, né? Por exemplo, numa praça de esportes, uma torcida ficar xingando um jogador, xingando um participante, por conta da sua cor, da sua etnia. Então, isso é uma atividade, uma agressão moral, sem necessariamente ter a agressão física, mas que fere tanto quanto a agressão física. Estou certo, professor? Na verdade, meu irmão, essa afirmação, ela não diz que as guerras físicas são amorais ou imorais. Ela afirma que as guerras físicas também são imorais. Entretanto, ela diz que existem guerras mais perigosas, que são aquelas silenciosas, que você não está vendo destruição material, entretanto que existe a destruição moral. Você deu um exemplo disso, mas existem exemplos muito mais até intrigantes para nós discutirmos, como, por exemplo, os jogos políticos, como, por exemplo, a relação entre os países,
como, por exemplo, a criação dos filhos, né? A guerra moral, ela estendeu-se a todas as esferas, não apenas a esportiva, como você bem mencionou, isso é um fato, como para todas as esferas da Constituição. Primeiro, é importante vocês entenderem que qualquer guerra não há vencedores, né? Quando ninguém ganha uma guerra, todos perdem em uma guerra. Entretanto, o mundo foi construído diante dessas atrocidades, né? Construído diante das guerras. E aí condicionou o ser humano a esperar a guerra física, a temer a guerra física. Vocês viram um caso recente, né, entre Ucrânia e Rússia, né, onde vocês puderam ver alguns índices de destruição, mas o mundo não aprendeu a temer as guerras morais. E essas devem, sim, ser temidas, né? São guerras que causam uma destruição tão grande ou maior do que as próprias guerras físicas. Porque quando o espírito desencarna numa guerra, ele vai seguir o seu trajeto de evolução. Agora, quando um espírito é influenciado por uma moral indevida, por uma imoralidade, ele contamina os demais e cria uma cultura de imoralidade, sociedade que irá reger o mundo futuro. E isso não gera tanto alarde, porque ela não está sendo vista a destruição, mas isso não significa que ela não aconteça. É uma destruição silenciosa, porém potencialmente destrutiva para o espírito. Foi nesse sentido, viu, irmão Afonso? Não foi de moralizar as guerras físicas, mas foi de imoralizar aquilo que também não é necessariamente físico, tá? Então, reforçando, as duas são imorais. Pois não. Positivo. Eu ia perguntar se o feminicídio e o machismo exacerbado também pode ser considerado uma guerra moral. Com certeza, com certeza. O feminicídio, o machismo, o preconceito, entre outras questões, são guerras morais que vocês enfrentam diariamente, né? Pois não, irmão Afonso? O senhor citou a questão entre pais e filhos. Eu gostaria que o senhor tornasse isso mais claro, citasse exemplos do que é essa relação, ou, inclusive, os processos de educação que estamos tendo hoje, pode ser considerado uma guerra moral. Eu sempre digo que a educação é uma combinação e um trabalho em conjunto da sociedade, da escola ou do ensino e da família. Mas o pilar sempre será o pilar familiar. Você é educado em casa. É em casa que você constitui os seus valores. Agora, para transmitir valores morais, eu preciso ter valores morais. Eu não transmito aquilo que eu não possuo. Quando você vê as gerações tornando-se mais amenas em suas educações, não se preocupando tanto em moralizar os seus filhos, o que você espera dessa relação entre pai e filho? Né? Você espera um declínio, uma perda da moralidade, né? Porque hoje a liberdade tornou-se libertinagem. Os valores que são dados aos filhos são valores que prezam muito a liberdade de pensamento, de ação, entretanto, que pesa pouco as consequências da liberdade mal utilizada. Eu acho que nunca houve nenhuma obra, nenhuma doutrina que defendeu tanto a liberdade quanto o Livro dos Espíritos. Tá? O que era pregado ali, basicamente, é liberdade, igualdade e fraternidade. Estamos falando da França Antiga, né? Os valores. E quando nós olhamos nos dias atuais, a busca pela autonomia da criação, da formação, tirou a proximidade de Deus dessa formação e dessa criação. Então, as leis divinas não tornaram-se mais imprescindíveis. Hoje, eu não tento pregar as leis divinas ao meu filho, eu tento dá-lo a liberdade de interpretá-las. Mas nós temos que entender que isso tem um preço. Um preço em que muitas vezes esta criança irá pagar na vida adulta.
pelas duras penas. Então, veja bem, eu não estou indo contra modernizar os métodos educacionais e melhorar a forma de ensino. Eu estou indo contra a confusão de liberdade com libertinagem. Eu estou indo contra, por exemplo, um filho chegar em casa, reclamar do seu professor, e esse pai ir na escola, querendo muitas vezes agredir o professor que tentou educá-lo. Isso eu estou indo contra. Eu estou indo contra, por exemplo, um pai que dá ao seu filho o direito de escolher locais em que ele não tem a capacidade de estar. Eu estou indo contra a educação que não tem pilar moral e principalmente religioso, no sentido de aproximar aquele irmão a Deus. Eu não estou falando que ela não precisa ser laica. Entretanto, eu estou falando que ela precisa aproximá-las das leis divinas, o respeito ao próximo, o respeito ao mundo, o amor ao próximo, o amor ao mundo, a conservação do próximo, a conservação própria. E isso você percebe que está caindo, muitas vezes, não pelo pilar escola, mas pelo pilar família, que tornou-se muito mais liberal. E aí gera uma preocupação, para vocês entenderem, meus irmãos, daqui 40 anos, esses jovens que vocês tanto criticam ao ver as suas ações, serão o futuro da nação e o futuro da humanidade. Não haverá mais o freio do conservadorismo, não haverá mais o freio dos adultos com poder de discernimento que foram criados assim pelos seus pais e avós. Aonde chegará o mundo se nós não conseguirmos transmitir os valores devidos aos nossos filhos e netos? Onde o mundo estará? Ele pode até ser mais rentável, mais moderno, mais tecnológico, mas será que aproveitará tudo isso de forma moral? Vocês não veem um risco nessa escalada material e, ao mesmo tempo, nesse retrocesso em relação e em direção a Deus? Eu não vejo mais, por exemplo, hoje, eu vejo muito pouco, pessoas levando seus filhos pequenos às igrejas, aos centros espíritas, enfim, às igrejas evangélicas, ou, enfim, aproximando eles de Deus. Eu não vejo hoje, e isso me entristece muito, um filho pedindo bênção para o pai, um filho pedindo bênção para a mãe, respeitando os avós e os mais velhos, como mandam as leis de Deus. Não estou indo contra, estou me embasando nas leis de Deus. Essas são imutáveis. Essas independem de religião. Aonde estará o mundo futuro, se continuar dessa forma? Entendeu minha colocação, irmão Afonso? Positivo, concordo plenamente. Só uma colocação. No passado, nós vimos várias civilizações entrarem em decadência ou até se extinguirem, justamente quando tinha um afrouxamento moral. Isso ocorreu nos maias, antes mesmo dos espanhóis chegarem às Américas. No Império Romano, isso foi extremamente nítido, principalmente o Império Romano do Ocidente, né, de Roma. A gente observou isso em algumas regiões no leste asiático, mas isso eram comunidades mais ou menos fechadas. Hoje, essa situação de degradação moral, a gente pode dizer que está ocorrendo no mundo todo, como um todo, ou ainda é uma situação regionalizada nos Estados Unidos, no Brasil, em algumas partes da Europa? Como é que isso está hoje no mundo? Ainda tem regiões onde a moral é valorizada e que isso pode ser um ponto de apoio para essa alavanca da moral voltar a influenciar a humanidade como um todo.
Não dá para dizer que está igual no mundo todo. Onde o país é mais desenvolvido, as pessoas têm mais acesso à educação, os valores estão ainda mais intrínsecos, tanto que você vê que os índices de criminalidade, de latrocínio, de assassinato são muito menores ou quase inexistentes em alguma parte do orbe. Entretanto, isso não tira o peso do egoísmo, do orgulho que ainda existe em algumas nações, né? Eu vejo através dos governantes, que nada mais são do que exemplos, né, de cada um de vocês, em todas as partes do orbe, um egoísmo muito grande ainda em pensar apenas na própria nação, em envaidecer a sua própria nação e se esquecer um pouco da humanidade, né? Meus irmãos, vocês são privilegiados mesmo morando em um país em desenvolvimento. Vocês moram no Brasil, vocês não têm a oportunidade de estar, por exemplo, no continente africano, na parte pobre dele. Vocês não sabem o que é uma criança passar 4, 5 dias tomando água, às vezes com folhas fervidas, para não morrer de fome. Tendo dificuldade até de ter uma água de qualidade, tendo que ferver toda que consome por conta dos micro-organismos, dos coliformes fecais que existem nela. Vocês vivem uma realidade, vocês especificamente, muito diferente daquilo, de tudo que existe no orbe. Então, as diferenças ainda são muito grandes. Da mesma forma que vocês não veem algumas qualidades que alguns países desenvolvidos possuem, que vocês ainda não têm. Entretanto, é um planeta só, é a mesma humanidade, que deveria se ajudar de forma mútua, aprendendo um com o outro os seus prós e aprendendo os seus contras e tentando equalizar tudo isso. O que o planeta não entendeu é que quando eu coloco lixo no meu quintal, eu estou poluindo a minha casa. Não adianta você se afastar da miséria, você tem que afastar a miséria. Esse é um trabalho muito mais enraizado, né? Um trabalho que exige, por exemplo, uma inversão de valores. Será que a forma com que vocês distribuem os seus investimentos, os seus ganhos, é uma forma ideal e moral? Ou existiriam melhores aplicações? Existiriam coisas que precisariam um pouco mais da sua atenção? Então, são diversos aspectos, irmão Afonso, mas respondendo a sua pergunta mais claramente, existem regiões do planeta que estão mais ou menos moralizadas, mas de uma forma geral, o planeta como um todo é um planeta de provas e expiações, que ainda possui muitos equívocos básicos, né? Eu diria até que beiram a barbárie, né? E que precisam de uma lapidação o quanto antes. Mas em todos esses povos e povoados existe também a moralidade. Dentro desses países, por mais que ele seja subdesenvolvido ou não desenvolvido, ou mesmo desenvolvido em desenvolvimento, possui pessoas morais. E essas pessoas trazem consigo a responsabilidade de moralizar as demais. É um desafio. Quanto mais você conhece, maior a sua responsabilidade. Sem contradizer o primeiro livro, e sim complementando-o, um conjunto de espíritos superiores vem dar continuidade às obras básicas, em um texto simples e objetivo, com poder de síntese para facilitar o entendimento de todas as crenças, religiões e idades, trazendo assim novos adeptos à doutrina, além de reavivar a fé daqueles que já fazem parte dela. Aqui tem um ponto muito importante, né? A obra interminável foi criada com a intenção de não contradizer em momento algum os dizeres da doutrina, sim complementando algumas questões que, por avanço científico ou de desenvolvimento social, houveram a necessidade. Vou dar um exemplo disso. Animais, por exemplo. Animais eram tratados como máquinas, né? Você pode ver até a própria resposta do nosso irmão espiritual no Livro dos Espíritos de 1857, não sois máquinas como supondes, né?
Então, explicando para a população que animais não eram máquinas, então ele exigia essa necessidade. E hoje você já tem como parte das suas famílias, entre outros temas, como pandemia, como a depressão, a mente, o espiritismo, temas que são mais atualizados ou estão em evidência. Então, essa complementação, ela veio a fim de somar e unificar tanto as pessoas que participam do espiritismo, né, já eram adeptos, quanto trazer aquelas que possuem outra crença. E por que ela veio de forma simples? Para que tivesse um maior alcance. Simples, porém não simplória. É uma forma que todos podem compreender, mas podem refletir em grande profundidade, ao analisar as entrelinhas. Entretanto, é uma forma que não tira o acesso das pessoas que possuem uma menor instrução, né? Porém, também tem a ver, essa nova linguagem, com a contemporaneidade. Nós estamos falando em tempos em que as pessoas não têm mais linguagens filosóficas. Dependendo da forma que você escreve um texto filosófico, as pessoas nem sequer teriam a vontade de ler ou nem entenderiam. Então, os livros filosóficos fazem parte do passado e a linguagem mais objetiva, mais curta e com poder de síntese faz parte do presente. Entretanto, o conteúdo das duas estão corretos e o conteúdo das duas vem para agregar. E eu vou dar um exemplo aqui, querendo fazer uma enquete verdadeira, lembrando que gostaria que vocês fossem sinceros. Quem aqui tem o hábito de ler filosofias? Erga a mão. Pois é, nós estamos com aproximadamente 35 pessoas, 2 ergueram a mão, tá? E depois eu vou testá-los, tá? Para ver se realmente estão lendo filosofia. Foi até bom que vocês ergueram a mão. Muito bem, vamos dar seguimento? A obra foi realizada sob o crivo de diversos estudiosos, que elaboraram perguntas às quais foram respondidas pelos espíritos, averiguando e confrontando as informações antes de sua inclusão neste material. O único objetivo é o bem promovido pelo conteúdo que irradiará pela humanidade. Não quero que pensem que o grupo decidiu fazer a obra, fez a obra e não passou pela visão ou pelo crivo de ninguém. Passou pelo crivo de diversos estudiosos que analisaram, né? E quando analisaram, chegaram à conclusão que, na pior das hipóteses, chegaram à conclusão que não tinha nada de errado, que estava tudo certo, né? Entretanto, houve esse crivo, tanto de espíritos encarnados quanto de espíritos desencarnados. Crivos que, como vocês sabem, como qualquer crivo, é provido de críticas e de elogios. Entretanto, crivos que fizeram com que a obra pudesse tomar o formato que ela tomou e tivesse as suas questões arredondadas, né, para que ela se tornasse o livro que ele tornou-se, né? Entretanto, ainda no início da sua fase de propagação, onde tem muito o que expandir, né? O mundo ainda tem muito que conhecer o Livro dos Espíritos, a obra interminável, assim como tem também que conhecer o Livro dos Espíritos de 1857. Nós não podemos nos esquecer que estamos falando em aproximadamente hoje, atualizando, 15 milhões de espíritas no planeta, né? E temos mais de 8 bilhões de habitantes. Quer dizer, o espírita não representa, em absoluto, quase nada da parcela da população mundial. Então, veja o campo que tem ainda de aprendizado, né, para essas questões. A fé raciocinada, ligada à consciência divina, faz com que todos tenham a oportunidade de progredir e amadurecer espiritualmente. Nós acreditamos que esta obra poderá auxiliar e direcionar a todos nesse objetivo. Que o amor possa destruir as barreiras físicas e imaginárias entre os irmãos, levando-os, por consequência, à união e ao amor pleno. Muito bem. Aqui, primeiro, né, nesse parágrafo, nós falamos que a fé raciocinada ligada à consciência divina, né? Olha que interessante. Então, eu raciocinar a minha fé, entretanto, sem deixar de ouvir Deus através da minha consciência. Faz com que todos tenham a oportunidade de evoluir e amadurecer, né?
em espírito. Entretanto, nós acreditamos que essa obra poderá ajudar a chegar nesse objetivo. É lógico que a obra em si, sozinha, não leva ninguém a objetivo algum. Entretanto, raciocinada e praticada, ela pode auxiliar nesse processo, assim como todas as outras obras vieram com o intuito de auxílio, né? Eu gostaria que alguém que foi ajudado pela obra pudesse dar vou usar um termo até de outra religião, um testemunho, né, daquilo que vivenciou. Ela me fez chamar muito a minha consciência. Em vez de eu culpar o mundo, eu retornei para mim. Porque era muito cômodo eu analisar o defeito no outro e não corrigi-lo em mim. Então, hoje, não é um processo fácil, é um pouco doloroso você se ver tão imperfeito, mas me trouxe e me convidou a essa reflexão. Eu não mudo o outro, mas eu mudo a mim mesma. Mas o que ela tem de diferente, ou o que ela trouxe de diferente para a sua vida, que, por exemplo, a de 1857 não havia trazido? Quando você entra numa linguagem filosofada, ela dá dubiedade de entendimento. E nós, como seres humanos encarnados no mundo de provas e expiações, usamos da nossa conveniência para justificar aquilo. E no poder de síntese do livro, numa linguagem simples, mas não simplista, não tem como ter a dubiedade de entendimento. Então, a mensagem é clara e de uma forma explícita. Então, tá para entender mesmo, só não entende mesmo se não estiver disposto a isso. Obrigado pela sua colocação. Pois não, meu irmão? Boa noite a todos. Para mim também a obra Interminável, ela teve um papel assim fundamental. Considero ela um marco na minha vida, tá certo? Eu já havia lido o Livro dos Espíritos, talvez não com a profundidade que devesse, mas não era assim tão claro, tão explícito. O conceito, para mim, aprofundou muito mais e me permitiu várias mudanças. Então eu sou muito grato por essa oportunidade. Lembrando que não dá para falar de obra interminável sem falar do Livro dos Espíritos de 1857. Elas estão completamente interligadas, umbilicalmente interligadas, tanto que a obra interminável tem diversas notas de rodapé referenciando o Livro dos Espíritos, assim como o Livro dos Espíritos tem diversas notas de rodapé referenciando trechos bíblicos. Olha que interessante, né? Então, está tudo interligado, né? Mudam-se os caminhos, mas chegam-se no mesmo objetivo. Só ajudou duas pessoas? Pode falar, irmã. No meu caso, ajudou muito as informações em relação aos animais, que era algo que eu sentia muita falta em outras religiões. E aqui essa obra trouxe de forma muito clara, muito simples, que os animais são seres espirituais também em evolução, né? Que são o nosso passado como espírito. E isso foi para mim completamente consolador. Muitas vezes até de forma dolorosa, né, Bruna? Trazendo, assim, informações que nós não gostaríamos de ouvir, né? Que os nossos irmãozinhos animais não ficam esperando o nosso desencarne, que eles seguem o seu trajeto. Algumas dores, né, do nosso egoísmo, mas elucidou e colocou os animais, de fato, no lugar que eles sempre tiveram por direito, né? E isso é muito importante. Obrigado pela sua colaboração. Quem mais? Milton? Boa noite a todos. Irmãos, para mim também, como o Paulo disse, também acho que foi um divisor de águas. Eu que não era não sou, né, ainda um estudioso da doutrina, fez muito sentido, porque trouxe, inclusive, assim, muito conhecimento, além de ser a linguagem mais facilitada, também a questão de depressão. São temas aí, né, tão hoje necessários de serem tratados aí por toda a humanidade, e o livro aborda bastante esse tema, e são realmente pontos que fazem a gente refletir, e que a gente precisa fazer mais, pensar mais no próximo, né, pensar mais nos nossos irmãos, e acho que lendo e estudando o Livro dos Espíritos, a obra interminável,
para mim, realmente fica bem claro que é uma complementação da primeira obra e fez todo sentido na minha vida e vai continuar fazendo até minha estada aqui. Ficamos muito felizes, né, com os relatos. Quer falar alguma coisa, irmão Luiz? Pode. Tudo o que falaram também me atinge, né? Mas nada me atingiu de forma tão direta assim, acho que pelo estágio evolutivo em que eu estou, do que o amor aos animais. E aí foi uma força que o livro me deu para que eu começasse a praticar o vegetarianismo. É um pequeno passo, mas foi o que eu consegui. Olha que legal, ela já conseguiu algumas mudanças na sua consciência que levaram você a uma prática, né? Então, você que não era, se tornou vegetariano, né? E se tornou de uma forma talvez mais fácil do que você teria se tornado sem a obra. Então, é muito bom ouvir isso. Esse é o propósito. Pois não, irmão Afonso? Podia deixar de dar o meu testemunho. Eu tenho uma faixa de 8 anos que me interessei e comecei a estudar a doutrina espírita, né? Fiz uma leitura bastante crítica, principalmente do Livro dos Espíritos e do Evangelho. Os demais livros foram leituras superficiais, eu não posso dizer que tenha pleno conhecimento deles. E essa obra, além dessa oportunidade, dessa conversa que a gente tem semanalmente, que nos engrandece muito, e agradeço muito essa oportunidade, mas essa obra veio esclarecer pontos, vários pontos, que a obra primeira deixava algumas dúvidas, deixavam muito focada no momento histórico que ela foi escrita, não como uma obra de validade de longuíssimo prazo, como, por exemplo, a Bíblia é. Então, esse livro, essa obra agora, vem reforçar vários pontos e elucidar outros de uma maneira muito clara, como o próprio Paulo, Milton e outros disseram. Eu acho que foi extremamente saudável, tem me sido saudável e grato por estar participando desse estudo. Muito bem, isso também nos deixa muito feliz, né? E lembrando que o que eternizou a Bíblia, tá, Alfonso? Você deu um ponto importante, longuíssimo prazo da Bíblia, né? O que eternizou a Bíblia foi ela ter sido praticada, né? Então, Jesus mostrou através dos seus passos que houveram, aí após os relatos dos apóstolos, as cartas dos apóstolos, é que construíram a matéria-prima da Bíblia. Então, o que eterniza qualquer obra é a prática dela, né? Então, olha as oportunidades que nós temos em cima disso, né? Irmão Rui? Boa noite a todos. Essa é uma obra que parece ser simples, né? Mas ela é tão grande quanto a primeira. Pois é, e possui as mesmas dificuldades de propagação, né, irmão Rui? Você vive na pele isso, né? E o fato de existir, né, essas dificuldades só confirma a genuinidade dela, né? Porque se ela fosse tratada com indiferença, é porque ela não teria causado efeito a ninguém. Então, não se esqueçam que o que propagaram as primeiras obras foram a fogueira, né? E isso deve continuar em todas as obras que saírem da codificação. Agradeço demais, nós ficamos muito contentes, né, com esses relatos. Vamos dar continuidade às nossas reflexões e estudos. Muito bem. A curiosidade e a doutrina. Sabemos que a grande maioria dos espíritas nasce através da curiosidade pela paranormalidade envolvida no desconhecido. Ela é o motor que impulsiona o espírito às descobertas e à busca de respostas. É benéfica, e na dose e propósitos adequados, desperta ainda o interesse e vos faz caminhar. Porém, apenas saná-la e sustentá-la sem utilidade não resolve absolutamente nada. Uma vez que buscais a verdade, encontrando-a,
é importante enfrentá-la e utilizá-la para vosso desenvolvimento. A ignorância vos resguarda. Entretanto, a curiosidade que habita em cada um não vos permite, ao decorrer do vosso desenvolvimento, a aceitação de perguntas sem respostas. E isso vos move em aproximação à verdade. Mas sempre deveis ter humildade suficiente para admitir que algumas questões ainda estão distantes de vossa compreensão. Bom, aqui, primeiramente, eu não poderia deixar de fazer um link ao estudo de quinta-feira, né? Perceba como as duas obras andam juntas, né? Quando falamos do estudo de quinta-feira, estamos falando que, por mais que tenhamos novas questões científicas e novas respostas, não chegaremos à plenitude do conhecimento, porque Deus é que é a inteligência suprema universal. E aqui existe essa confirmação. Entretanto, essa obra coloca, e sabiamente, tá, a importância da curiosidade, porque um ser sem curiosidade é um ser que não caminha, né? Eu preciso da curiosidade. A curiosidade faz o avanço científico, a curiosidade faz o progresso do espírito. Uma criança, quando está aprendendo a ver, falar e a conhecer o mundo, é curiosa, e essa curiosidade que move o intelecto dela. Então, a curiosidade, ela é benéfica, entretanto, ela deixa de ser benéfica no momento em que ela ultrapassa a humildade de compreender que nem tudo eu poderei saber, que Deus está acima da ciência, que Deus é causa e não efeito, né? E por ser a causa, eu posso descobrir os efeitos, entretanto, não descobrirei a causa, pelo menos não agora, né? Então, a curiosidade com a humildade são fatores interessantes, né, para o desenvolvimento. E vamos ser sinceros, né? O que leva uma pessoa ao espiritismo, primeiramente, é a curiosidade. A pessoa se aproxima do espiritismo para entender mais sobre o plano espiritual, ou porque quer uma comunicação de um ente falecido, ou porque quer uma notícia de alguém que já partiu, ou porque quer uma resposta de algo que não consegue explicar, ou porque tem uma mediunidade aflorada e não consegue entender. Então, são as causas da curiosidade que levam a pessoa à doutrina espírita. E depois, quando ela está na doutrina espírita, ela percebe que existem questões mais importantes que a curiosidade, mas a curiosidade que trouxe, a curiosidade que foi a porta que a levou. E aí depois, estando na doutrina, ela fica menos curiosa, cada vez querendo saber menos, porque quanto mais sabe, mais é responsável e mais é culpada, né, pelo que acontece daqui para frente. Essa é a verdade. Pois não, irmão Afonso? Tem duas perguntas. Eu vou fazer uma primeiro, que é uma curiosidade. Primeiro, eu não concordo com o senhor que a gente acaba fugindo da curiosidade de medo da responsabilidade. Eu acho que a pessoa que efetivamente conhece e se envolve, ele quer essa responsabilidade. Aquele que foge da responsabilidade é porque entrou por graça ou por algum outro motivo que não fortaleceu o seu conhecimento e sua fé no assunto. Mas a pergunta é a seguinte, a curiosidade. Por que os espíritos participantes dessa segunda obra são, em grande parte, eu diria que uma boa maioria, os mesmos que participaram da primeira? Primeiro, pelo seu cabedal de conhecimento, né? Estamos falando de espíritos que já eram evoluídos em 1857, você pode fazer uma projeção de como eles são em 2020, né? Quer dizer, tem muito a somar. Segundo, porque como essa obra estava completamente linkada à primeira, eles precisavam ter conhecimento daquilo que eles estavam falando. Então, falar sobre dar continuidade a uma doutrina é necessário que tenha os mesmos autores, senão deixa de ser uma continuidade e passa a ser apenas uma complementação, ou um complemento paralelo. Então, por esse motivo. E é uma honra, né, que tenham sido esses irmãos, né? Irmãos que trouxeram para a história da humanidade, em qualquer que seja a religião, isso que é interessante, uma enorme contribuição. Você não precisa ser espírita para respeitar Agostinho de Hipona, Santo Agostinho. Você não precisa ser espírita. Se você for católico, vá no Vaticano e veja.
né? Que é basicamente uma elevação a ele. Você não precisa ser espírita para respeitar Paulo de Tarso. Veja o que os evangélicos defendem sobre Paulo de Tarso. E assim sucessivamente. Então, são espíritos de grande envergadura e que terão, e ao meu ver, sempre terão, né? Muito a contribuir. Pois não, irmão Miguel? Boa noite a todos. O irmão concorda ou não que a curiosidade faz com que muitos abandonem certas religiões porque não têm resposta para os seus questionamentos. Então, quando eles buscam o questionamento, eles não encontram a resposta. Perfeito, irmão Miguel. Então, por exemplo, por que muitas pessoas saem do tradicional catolicismo? Porque ali existem algumas doutrinas, né, que são colocadas, algumas pontuações que não são explicadas, e aí isso não sacia o irmão, ele vai buscar outras respostas. Entretanto, aqui, até valorizando o próprio catolicismo, né, se ele souber interpretar, ele encontrará as respostas, até mesmo no catolicismo. Em qualquer que seja a religião, se ele tiver a interpretação, né? Porque no final da história, irmão Miguel, o que todas as religiões dizem? Amai-vos uns aos outros, respeitai-vos, vamos praticar a fé, a caridade, o amor ao próximo. Os conceitos são os mesmos, porém colocados de formas diferentes. O problema está em quando nós acreditamos que apenas a nossa religião é a verdadeira. É o seguinte, a minha fé vale, a dos irmãos não. Quer dizer, então vamos colocar isso no Espiritismo. 15 milhões de almas serão salvas e 7 bilhões de habitantes no planeta não serão. Então, quer dizer, não faz sentido, né? Então, nós temos que entender que o que salva não é a forma, o caminho, mas sim a prática, né? E aí eu posso praticar tendo qualquer uma que seja a minha crença, né? Então, muito bem colocado, irmão Miguel. Pois não, irmão Afonso, pode continuar a sua segunda parte. Nessa questão que o irmão Miguel colocou, que o doutor Paulo Frutuoso, nas suas palestras, ele coloca com bastante frequência, né, que ele foi para o Espiritismo justamente por conta das questões que as outras religiões não respondiam. Ele acreditava que ele continuaria vivo depois da morte, mas não tinha a menor ideia do que seria. E o Espiritismo mostrou a ele, mostra para a gente como será. Mas a questão é a seguinte, existem muitas correntes do Espiritismo que ficam preocupados em saber que tal espírito foi fulano, depois foi ciclano, depois, por exemplo, Chico Xavier, ele é tido como se fosse Francisco de Assis numa determinada encarnação, que ele tenha sido João Evangelista numa encarnação na época de Cristo. Qual a vantagem de se procurar isso e se isso agrega alguma coisa ao conhecimento espírita? É uma pergunta simples que merece uma resposta complexa, né? Então, primeiro nós temos que entender por que as pessoas fazem isso. Isso tem a ver com faculdades mentais. A mente humana adora fantasiar, adora atrelar importância a algo ou a alguém, adora o extraordinário, né? Mas a resposta, às vezes, é um tanto quanto dolorosa, irmão Afonso. Há utilidade em saber isso? Importa se Francisco Xavier foi Francisco de Assis? O que eu tenho que saber é o seguinte, os dois são ótimos. Francisco de Assis somou muito com a causa animal, entre outras, né, filosóficas também, e Francisco Cândido Xavier dedicou sua vida à caridade. Então, é isso que eu tenho que saber. Eu ficar buscando saber o pretérito faz com que eu perca a energia que eu tenho para destinar no presente. Então, essa é a parte que muitas vezes mais afasta os espíritas novos do que aproxima, irmão Afonso. Então, quando eu vou, por exemplo, em uma casa espírita,
E a pessoa diz o seguinte: Camila, você na vida anterior foi uma rainha que morou na Escócia, no castelo nas Highlands, e você tinha uma vida maravilhosa e tudo mais. Eu mexo com o psicológico da Camila. No momento que eu falo isso, a Camila começa a definir o presente dela por um passado que com certeza é mentiroso. Porque afinal existia uma rainha e 10 bilhões de escravos, e ninguém é o escravo. Percebe que todos foram príncipes, reis, ou pessoas bem elevadas em vida anterior, ninguém sofreu, né? Ninguém foi. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: vocês estão nas suas melhores versões. Tem certeza que vocês querem conhecer o passado? Tem certeza que vale a pena olhar para trás hoje, com todos os seus defeitos, que às vezes é difícil de você se aguentar, não é verdade? Com a própria consciência. Você quer conhecer o que você era? Será que vale a pena esse desafio? Então é por isso que Deus nos deu, isso é uma lei divina, para qualquer religião, o véu do esquecimento. Ninguém lembra o que aconteceu antes do parto. E digo mais, o véu do esquecimento às vezes se estende na infância. Alguém lembra o que estava fazendo com 2 anos de idade? Muito dificilmente. Você pode ter algumas memórias isoladas de um caso ou outro, mas assim, você não lembra. Por quê? Porque existe o véu do esquecimento e ele tem um propósito de existir. É claro, existem revelações pretéritas? Existem dentro do Espiritismo, mas quando tem uma utilidade. Por exemplo, uma utilidade de reparação. Paulo, trate melhor o seu tio, porque você pode ter tido uma ligação com ele. Mas sem especificar detalhes, sem confundir a cabeça, sem constelação familiar, entendeu? Uma coisa muito mais direcionada à realidade dos fatos. E a realidade é que o Espiritismo não é tão extraordinário, ele é normal. E por ser normal, às vezes, ele não atrai tanto a atenção daqueles que conhecem a doutrina da forma que ele é. Sabe por que ele é normal? Porque vocês são espíritos vivendo uma experiência material. É normal para vocês entender, vocês têm a convicção que existe alguma coisa depois do fechar dos olhos. Vocês têm essa convicção. Isso é da sua essência. Agora, quer saber o quê? Tenta fazer melhor agora, que aí quando você fechar os olhos, você vai abrir e ver uma tela bonita. Porque, meus irmãos, o processo de desencarne e o deparar com a sua consciência é um processo muito doloroso, por isso que ele exige uma boa prática durante a matéria. Veja a vida material como uma enorme oportunidade, em que você escreve a sua história e você escreve o seu futuro. Pois não, irmão Miguel? O irmão se referiu em salvação. O que Joana de Ângeles quis dizer quando o homem salva o homem? O homem salva o homem? Tá, bom, eu vou tentar decifrar o que Joana de Ângeles tentou dizer com isso. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, é que o livre-arbítrio prevalece, né? Que nós somos responsáveis pelas nossas próprias ações, que nós não devemos dedicar todas as nossas intenções de salvação a Deus e não traçar o nosso próprio caminho, que nós não devemos esperar o milagre acontecer, que nós devemos ser o milagre, que nós não devemos esperar a luz, que nós devemos ser a luz. Então, a mensagem que me passa, né, isoladamente, é essa, irmão Miguel, é que o homem é capaz de salvar o homem começando a si mesmo, né? Começando por si mesmo. Bom, vamos aproveitar, né, porque não vou entrar hoje em elementos universais e morais, porque é um debate muito interessante, nós vamos deixar para a próxima aula, né? Então vamos aproveitar esses últimos minutinhos que nos resta e conversar sobre o que eu acabei de mencionar, utilidade. Meus irmãos, todas ou quais... Pois não. Quem primeiro? Eu sou o último, podem ir. O que eu ia comentar é que eu justamente não consigo entender por que somente poucos espíritos têm essa capacidade apostólica. Nós somos 20 e tantos bilhões de espíritos em volta do orbe, e por que somente alguns teriam repetidas vidas em função apostólicas?
eu sempre achei isso aí uma pretensão de poucos querer colocar uma santidade em alguns espíritos em detrimento da grande maioria. Você está dizendo que por que um espírito repete a função apostólica de orientação, é isso? Isso, sempre se coloca que o espírito está voltando para repetir a função apostólica, está voltando para repetir a função apostólica. Será que a humanidade não aprende nada com isso, que não consegue aumentar essa quantidade de apóstolos disponíveis? Irmão Afonso, nós temos que entender a distância que nós temos de espíritos apostólicos. Esse é o primeiro ponto, tá? O irmão, quando ele chega numa função apostólica, significa que ele está próximo a Cristo. Né? São espíritos puros, são espíritos completamente purificados. Aí qual que é a missão dele? Consertar os que não estão. Essa vai ser a missão dele até ele conseguir, né? Então, essa função apostólica será de todos nós, um dia, mas existe uma distância, né? E aí, o que você diz, você pode encarar até de uma outra forma, né, irmão Afonso? Se o espírito está precisando retornar e repetir, é porque eu não aprendi da primeira vez, né? Quer dizer, se ele está repetindo aquilo que ele me disse desde 2000 anos atrás e reafirmou em 1857, e agora reafirmou em 2020, quer dizer, o problema, de repente, sou eu, né? Eu vivi diversas encarnações e ainda estou praticando errado para precisar de uma reafirmação. Mas, como Deus nos ensinou, né, através dos exemplos que Jesus deixou na Terra, você tem que repetir quantas vezes for necessário a verdade e a boa ação, até que as pessoas sejam capazes de aprender. Não tem limite para o aprendizado. Tem uma pergunta no chat, antes do irmão falar, a irmã Edna, e por que os outros espíritos dão respostas para as pessoas? Não entendi, irmã Edna, pode ser mais específica? Resposta de que em outras vidas eles foram melhores. Porque muitas vezes existem mistificações ou animismos, né? Dentro de todas as religiões existem pessoas que querem ter a resposta, não querem simplesmente saber que em alguns casos não existe a resposta, né? Então, o que eu tenho a orientá-los, né? Tudo que vier de resposta pretérita, não se apegue às considerações de reforma presente ou futura. São essas que você precisa focar, porque são essas que vão resolver alguma coisa. Você não é capaz de modificar o passado, não tem como. Você pode ter sido um rei, um escravo, ou qualquer outra coisa, que o que você fez está escrito, e agora você vai ter que expiar ou provacionar as suas ações. Agora, mudar o agora, sim, pode fazer um futuro diferente. Eu só queria fazer um comentário, assim, segundo minha opinião, há muitas respostas que hoje não trazem nenhuma utilidade para nós e nós não devemos nem persegui-las e nem achar que é uma pena que nós não as conheçamos. Mas um dia, muita coisa ainda vai fazer sentido, aí depende da evolução, da moral que tivermos. Perfeito, irmão Luiz. E até antes de encerrarmos, até complementando isso que você disse, muitas vezes, quando eu leio a obra, diversas vezes, eu tenho percepções diferentes, porque eu estou em estágio de vida diferente. Então, eu posso ler um livro hoje, ele me passar uma mensagem, e eu ler daqui 10 anos, ou 3 anos, olha só, ele me passar uma mensagem que eu não havia captado. Então, a ignorância humana, né, a nossa ignorância como espíritos é tão grande ainda que sempre nós temos o que absorver, né? Bom, gostaria de agradecer a Deus por mais essa oportunidade e convidar, pode ser o irmão Luiz, a ler uma das preces finais para fazermos assim o encerramento do nosso lindo estudo e debate desta noite. Mais uma vez, boa noite. É a prece da família que eu escolhi. Meu amado Pai, me ensinastes a respeitar minha família como a vós. Me dissestes
que através dela encontraria o vosso reino. Por isso, venho agradecer por ter dado a mim a oportunidade de, com ela, compartilhar os melhores momentos de minha encarnação. Protegei minha família, livrando-a de todo o mal que o mundo lhe possa acometer. Fazei-me paciente o bastante para compreender as divergências e reluzente o suficiente para aprender a perdoar os equívocos que fazem parte da convivência. Sei que preciso aprimorar meu ser para enriquecer o meu convívio. Fazei-me sábio para suportar nossas provas coletivas. Sei que a família que me deixastes transcende os laços consanguíneos. Portanto, permiti que, um dia, eu atinja a evolução, para enxergar todos como irmãos. Sou grato pela família que me destes. Esforçar-me-ei para seguir vossos exemplos. Que assim seja. Assim sendo, através da vontade divina, encerramos mais um estudo desta noite. Muito obrigado a todos, até a próxima.